Orar e vigiar é, digamos que você está aqui e daí você quer falar e vem uma vergonha, orar e vigiar. Você solta a vergonha e fala. Está ali na mesa e você aparece, digamos, um julgamento. Orar e vigiar, você solta o julgamento. Perceber as manifestações do ego, as reatividades e vigiar. Até chegar um momento, se você já conseguir fazer isso, tudo bem, mas até chegar um momento que isso se dissolve sem ter a sensação de estar dissolvendo. Por exemplo, para muitas pessoas, aí que vem essa questão da autorresponsabilidade e de não existir autorresponsabilidade. Digamos que apareça o julgamento. Daí você vai pensar, putz, deixa eu dissolver esse julgamento aqui. Daí ele vem, daí você está ali, você pratica algo, daí ele dissolve. Mas tem como isso ser feito sem ter essa narrativa, só ser dissolvido diretamente, entendeu? Então, aparenta existir uma autorresponsabilidade para dissolver o julgamento, mas depois você percebe, chega uma fase, né, que a gente percebe que não é mais necessário. Dá para ser dissolvido só retornando para a consciência. É uma responsabilidade temporária até você conseguir não Só precisar mais dela. até conseguir já retornar para a consciência direto. Se você consegue, digamos, por exemplo, digamos que apareça um julgamento para mim, um julgamento em relação a alguém. Daí eu vou perceber e eu não vou me identificar e eu vou só retornar para o ser, para a consciência. Mas já alguém que está ainda na fase da testemunha, que a gente chama assim, a fase da testemunha é tipo um ego que está olhando o outro ego, sabe? Tipo, parece que a gente cria um ego olhando o outro ego. Um ego que está corrigindo o antigo ego. Peraí, eu vou dissolver esse julgamento, não é certo, e por que eu estou julgando, não precisava estar fazendo isso, sabe? Esse ego. O ego olhando o outro ego. E ele é meio que um ego temporário também, é uma testemunha temporária. Mas pode ser feito direto, sem essa pessoa do meio, entendeu? Então isso é orar e vigiar, e, tipo, é necessário a gente sempre estar fazendo isso orar e vigiar para não deixar que esses pequenos detalhes ali do dia a dia se nutram, né? se propaguem. Ciúmes, raiva, medo, receio, é sempre um orar e vigiar. Aqui eu estou tendo cuidado, porque ao mesmo tempo que eu estou falando do ponto de vista do pessoal, de alguém que tem que ter responsabilidade pessoal, ao mesmo tempo eu sei que tem essa fase, né, que não tem mais. Tá? Então, para quem já ouviu esses ensinamentos, tem esses dois pontos de vista sobre a mesma coisa. Entendeu orar e vigiar? Mas tenho certeza que você já faz isso, né? Você já vigia as coisas, já olha. E cada vez vai ficando mais rápido, né? Tipo, às vezes pode demorar alguns minutos ou até mesmo horas para perceber, putz, eu errei ali, eu não deveria ter falado aquilo. Mas quanto mais tempo passa, vai ficando mais afiado a sua consciência, digamos assim, ela fica mais rápida, o fogo fica maior e dissolve mais rápido, ela queima mais rápido as resquícios do ego. Entende? Então, é aí que eu estava falando ontem, que não é com uma pessoa iluminada, né? Eu não gosto desse termo, mas só para você ter uma pessoa iluminada é a representação de alguém que está nesse lugar. Eu não gosto desse termo. Mas uma pessoa iluminada não quer dizer que ela não vai mais não vai aparecer julgamentos nela. Mas é tão rápido a dissolução que pronto. Mas não quer dizer que não vai aparecer, entendeu? Porque, afinal, ele tem um corpo e uma mente humana, carnal, animal, cheia de histórias. Mas é claro, ele vai dissolvendo e passando pelos processos. Então, a tendência é cada vez ter menos. E orar e vigiar, chega um momento que ele fica mais leve, não tem mais culpa, fica tranquilo, sabe? Vai ficando mais leve. Essa é a fase essa é a fase da espiritualidade quando a gente começa a colher muitos frutos, que é a fase da paz, da paz que ultrapassa todo entendimento, como se fala na Bíblia. É uma paz, assim, muito gostosa, porque você começa a curtir todo o esforço que você fez, sabe, durante tanto tempo, assim. Os frutos, sabe, da dedicação. Algumas pessoas conseguem alcançar
estar nessa paz sem esforço, sem ter passado por muito esforço. Mas a maioria de nós, né, o Adyashanti brinca assim, não ache que você vai ser essa pessoa que não vai precisar se esforçar. Que as pessoas escutam isso, quem sabe seja eu, né, que não vai precisar se esforçar. Mas a maioria acaba tendo que passar por um processo. Né? Tem o exemplo do Eckhart Tolle, imagino que a maioria já ouviu falar ou já leu o livro O Poder do Agora. E a história dele, né, é que ele tinha muita depressão, ele tinha muita infelicidade na vida dele, ele estava ali nos 30 e poucos anos de idade, e daí teve uma noite que ele estava pensando assim, eu não consigo mais conviver comigo mesmo, eu não suporto mais conviver comigo mesmo. Talvez vocês já sentiram isso na vida. E daí ele começou a refletir, mas quem é esse eu mesmo? Quem é esse eu que está olhando esse outro eu? Lembra que eu falei antes que tem como a gente está olhando o ego, né? Estar em paz olhando o ego com raiva? Então, quem é esse eu olhando esse outro eu que eu não suporto? E daí ali ele começou a despertar, e o despertar dele foi muito assim, foi muito explosivo e dissolveu muitos resquícios dele, a ponto de ele até conseguir ficar na praça como quase um morador de rua, assim, ele começou a viver no mínimo, né? Ele foi para um extremo. Mas não quer dizer que ele não teve uma fase de adaptação, com certeza ele teve. Ele não comenta muito até eu que já ouvi muita coisa dele, ele não comenta muito, mas hora ou outra ele dá uma indicação de que ele passou por um processo de adaptação. Então, a gente tem que ter... não dá para desanimar, às vezes a gente vai desanimar, mas não desanimem, gente. O processo ele tem um fruto. Só que é claro, a gente pode estar se esforçando da maneira errada. Daí o fruto é que nem para quem já plantou aí flor ou fruta. Se você planta da maneira errada, não vai crescer, gente. Então, até mesmo dentro da espiritualidade, tem que ter também cuidado para fazer a coisa da maneira... Não existe uma forma correta, mas existe a abordagem e a intenção correta. Entendeu? Eu não estou dizendo... Eu jamais vou dizer existe uma forma correta dentro da espiritualidade, mas se a abordagem está incorreta, se a intenção é egóica dentro da espiritualidade, daí os frutos vão demorar muito tempo para vir ou talvez nem venha. Então... né, a tendência é diminuir, o orar e vigiar vai ficando mais você entendeu, mais esperto, mais rápido, e as reatividades diminuem cada vez mais, mas enfim, é um processo, você entende, né?